Olá, meus amigos, minhas amigas. Aqui nos encontramos mais uma vez, reunidos neste ambiente virtual, para mais um momento de estudo, mais um momento de esclarecimentos para todos nós acerca do Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita. Mais alguns minutos que o Senhor da vida nos concedeu e vem nos concedendo constantemente para que continuemos nesta busca incessante pelo conhecimento da verdade e assim um dia nos libertarmos das trevas da ignorância. E exatamente por isto e para isto que aqui nos encontramos mais uma vez, para agradecermos a Deus por mais esta oportunidade no corpo físico. Agradecermos a Deus por nos conceder mais uma oportunidade, matriculados nesta escola bendita, que é o planeta Terra, onde nós nos encontramos em processo educativo. Agradecermos a Deus por este instrumento maravilhoso que Ele nos concedeu, que temos à nossa disposição para realizarmos todas as tarefas de que necessitamos para o nosso crescimento, para o nosso despertar espiritual. A Jesus de Nazaré, agradeçamos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. E a Jesus é preciso que agradeçamos ainda por todos os ensinamentos que Ele nos deixou de forma exemplificada, conforme nós encontramos neste maravilhoso código pedagógico que conhecemos com o nome de Evangelho. Aos espíritos amigos, também não podemos deixar de agradecer-lhes pelo amparo, pela proteção, pela sustentação que sempre tem nos dado ao longo da nossa caminhada. A todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas mais uma vez. Abraço fraternal a todos e a todas, em nome do Cristo nosso Senhor. E hoje aqui nos encontramos mais uma vez para mais um estudo sistematizado da doutrina espírita. Mais uma questão de O Livro dos Espíritos. Estamos estudando acerca de idiotismo e loucura, acerca da finalidade, acerca de qual é necessidade ou qual proveito tem para o espírito vir a uma nova existência nesta condição, ligado a um corpo que não lhe oferece condições, as condições mínimas necessárias para que ele possa se manifestar. Será que isto é castigo de Deus? Será que é Deus quem impõe isto na forma de castigo? Ou será que é em um outro formato? E hoje, ainda seguindo estas reflexões acerca deste assunto, que se encontra no livro 2º, capítulo 7º, que trata acerca do retorno à vida corporal, hoje estudaremos a questão de número 373. 373, que se desdobra também em 373, letra A. E no primeiro questionamento formulado por Kardec acerca deste assunto, ele questionou da seguinte maneira: qual será o mérito da existência para seres como os idiotas e os cretinos, que não podem fazer nem o bem nem o mal, não podendo progredir? Ou seja, qual é o mérito ou qual a utilidade de uma existência assim para um espírito? Porque uma vez no corpo físico, nestas condições, ou seja, na condição de um cretino, na condição de um idiota ou na condição de loucura, não podendo nem fazer o bem, nem fazer o mal e assim não podendo progredir, qual será o mérito da existência
para criaturas assim? Qual será a utilidade de uma existência no corpo físico para criaturas desta forma? E os espíritos amigos, respondendo a Kardec e a todos nós, disseram da seguinte maneira: é uma expiação imposta ao abuso que fizeram de certas faculdades. Lembrando e relembrando mais uma vez que isto não é, nunca foi e jamais será castigo de Deus, porque Deus não castiga. É da lei natural, lei da causa e efeito, ou lei de causa e efeito. Então é por isto que aqui eles nos falam, respondendo a Kardec, que é uma expiação imposta pela própria consciência do espírito, pelo abuso que fizeram de certas faculdades. É um tempo de prisão. Então, para o espírito ligado a um instrumento em condições tais, ou nessas condições, ou seja, ligado a um corpo que não lhe oferece as condições necessárias para que ele possa manifestar as suas faculdades, será realmente um tempo de prisão. O espírito estará preso. Mas é importante lembrarmos que o espírito, numa condição dessa, o espírito não é cretino, ou não está nesta condição de um cretino, na condição de um idiota, ou na condição de um louco. O espírito continua com as suas faculdades, tenta de todos os meios, e com certeza ele tenta de todos os meios manifestar as suas faculdades da forma que elas já foram ou que elas se encontram desenvolvidas, mas só que a ferramenta que lhe foi oferecida não dá para ele as condições necessárias. E para ele, sem sombra de dúvida, isto será e é um grande castigo. E aí Kardec, querendo aprofundar um tanto mais acerca do assunto, formulou um outro questionamento que aqui ficou registrado como 372, letra A. Um corpo de idiota pode, assim, abrigar um espírito que animou uma criatura humana de gênio na existência ou em existências precedentes ou em existências anteriores? Será que um espírito que está ligado ou que está animando um corpo de um idiota ou de um louco, será que em outras existências animou o corpo de uma criatura considerada um gênio? Será que isto é possível? E os espíritos amigos responderam sim. O gênio, às vezes, torna-se um flagelo quando dele abusa. Então, quando o espírito não usa corretamente a sua genialidade, não usa corretamente a sua inteligência, as suas faculdades, isto poderá virar um flagelo contra ele próprio. Ou seja, se não usou corretamente a sua inteligência para a prática do bem, mas ao contrário, utilizou a sua inteligência para a prática do mal, para expiar ou reparar o mal que ele tenha feito contra outras pessoas, contra a humanidade, usando a sua inteligência, ele vem em uma condição como esta, ou até em condições piores. E aí os espíritos amigos, juntamente com Kardec, acrescentaram: a superioridade moral não está sempre em razão da superioridade intelectual. Aqui eles reforçam que esta condição de gênio é apenas na condição, via de regra, na condição intelectual e não na condição moral.
Porque um espírito altamente moralizado, ele não irá fazer as coisas erradas como via de regra. Nós que desenvolvemos um pouco a intelectualidade e ainda não desenvolvemos tanto a moralidade, podemos cometer esses equívocos. Mas um espírito altamente moralizado, ele já tem consciência e ciência acerca das suas responsabilidades. Então é por isto que aqui eles lembram que a superioridade moral não está sempre em razão da superioridade intelectual. E os maiores gênios podem ter muito a expiar. Daí resulta frequentemente para eles uma existência inferior a que tiveram e uma causa de sofrimento. Os entraves que o espírito experimenta em suas manifestações lhe são como as correntes que comprimem o movimento de uma criatura vigorosa. Pode-se dizer que o cretino e o idiota são estropiados pelo cérebro, como o é o coxo pelas pernas, o cego pelos olhos. Então, assim, os espíritos amigos nos respondem, nos esclarecem acerca desta deformidade, este estropiado pelo cérebro. E assim fechamos este parêntese com esta citação da questão 372 e 372, letra A, e mais uma vez abraçando fraternalmente a todos os irmãos e irmãs de jornada que aqui se fazem presentes. E na sequência, ampliando as nossas reflexões, seguimos adiante agora com Miramês, filosofia espírita. Agora refletiremos com base no capítulo de número 16, do volume número 8, que tem como título Qual é o Mérito? Então, assim, Miramês, comentando esta questão 373, nos esclarece um pouco mais acerca deste assunto, acerca do mérito, acerca do que se pode aproveitar para o espírito uma reencarnação ligado a um instrumento que não lhe ofereça as condições mínimas necessárias para as suas ações aqui no plano físico. O mérito, diz o espírito Miramês, o mérito do cretino e do idiota, nesse estado de provações, é o de ressarcir suas dívidas do passado. Então, este é o mérito, ou este será o mérito. O ressarcir, pelo menos em parte, ou iniciar este ressarcimento de seus débitos do passado através das provações ou através das expiações. Conforme vimos na resposta ofertada pelos espíritos superiores a Kardec, isto acontece em função de o espírito não ter usado corretamente as suas faculdades em existências precedentes. Aparentemente, eles estão paralisados no progresso, mas estão progredindo, embora lentamente, porque estão impulsionados pela força da lei. O esforço próprio se encontra cercado para assimilar as lições na vigilância da justiça. Então, assim, Miramês, conforme já havíamos dito, o espírito que se encontra ligado a um instrumento desta forma, ou um instrumento que não lhe ofereça essas condições necessárias para que ele possa manifestar ou exteriorizar as suas faculdades, o espírito está consciente das suas condições, das suas necessidades, bem como das limitações, via de regra, em muitas situações, das limitações
impostas pelo corpo físico. Então é por isso que Miramês nos lembra que mesmo o espírito ligado a um instrumento que não lhe ofereça essas condições, ou seja, um instrumento com deformidades, ele está e estará progredindo sempre, porque ele estará aprendendo. E aí ele diz na sequência, quando uma alma se encontra em preparo, como nesse caso, em reparo, como nesse caso, na fermentação dos seus valores, não quer dizer que parou no tempo e no espaço. Prestemos atenção na terminologia utilizada por Miramês. Fermentação dos seus valores. Depuração. Assim como o destilar de uma bebida ou de um líquido para que ele se torne mais puro, assim acontece com o espírito. Ele passa constantemente por estes períodos de decantação ou de fermentação para, conforme aqui nos lembra Miramês, para a purificação dos seus valores. E não quer dizer com isto que o espírito parou no tempo e no espaço. Nada para. Lembra Miramês, nada para. Tudo se move na dinâmica de Deus. É o processo de despertamento da luz interior para alcançar valores maiores. Então, mesmo nestas condições, e às vezes em condições até piores, o espírito continua o seu processo de fermentação, o seu processo de depuração. E o mérito, lembra Miramês, o mérito é muito grande quando um espírito recebe a dor em seus caminhos. É por ela que a alma conhece a libertação espiritual. Não que devamos sofrer, porque em muitas situações, muitas pessoas até afirmam, ou às vezes questionam, que o espírito faz apologia ao sofrimento, ou que o espírita gosta de sofrer, ou que o espírita fala que para o seu crescimento, ou para o nosso crescimento, nós precisamos sofrer. Não é isso. Ninguém precisa sofrer para aprender. O sofrimento é simplesmente o resultado das nossas escolhas equivocadas. Não é Deus ou não foi Deus quem quer ou que quis que sofrêssemos. Pelo contrário, Deus permitiu, e Deus permite porque é simplesmente o resultado das nossas escolhas equivocadas. Então, se nos equivocamos, ou se nos equivocarmos, teremos que ressarcir. Faz parte da lei, é o processo natural, é processo de despertamento da luz interior para alcançar valores maiores. O mérito é muito grande quando o espírito recebe a dor em seus caminhos, e é por ela que a alma conhece a libertação. Aparentemente, ela assombra quem sofre, porém, no fundo, ela é luz que nos faz entender o amor do Pai para com todos nós. Sim, sem sombra de dúvida, que a maioria absoluta de nós que aqui nos encontramos neste mundo de provas e expiações, não gostamos de sofrer e nem não queremos sofrer, e não estamos preparados para o sofrimento. Conforme aqui nos lembra Miramês, a dor aparentemente assombra quem sofre, assombra quem está à volta ou ali junto daquele ou daquela que estiver passando por dores e sofrimento. Porém, no fundo,
a dor e o sofrimento é luz que nos faz entender o amor do Pai para com todos nós. No dia em que nós não errarmos mais, no dia em que nós passarmos a fazer escolhas acertadas para a nossa vida e tivermos ressarcido todos os débitos para com a lei ou perante a lei, não teremos mais motivo para o sofrimento, não sofreremos mais, porque não teremos mais dívidas para serem resgatadas. A dor, nesse estado a que nos referimos, é uma expiação decorrente do abuso que fizemos ou que fizeram das faculdades espirituais. Então, quando sofremos ou quando sofrermos, simplesmente o resultado das nossas escolhas equivocadas. Então, a dor, nesse estado a que nos referimos, é uma expiação. E ainda ele acrescenta da seguinte maneira: são as reações das ações maléficas, lei de ação e reação. Então, são as reações das ações maléficas de uma ou várias vidas passadas. É a lei ajudando a correção. É a lei ajudando a correção de cada criatura. Sendo assim, lembra Miramês, a dor é sempre um socorro para que não venhamos a piorar a situação com maiores dificuldades em nossos passos. Então a dor, conforme aqui nos lembra Miramês, a dor nada mais é e sempre será um socorro para que não venhamos a piorar a nossa situação. Então, se não passássemos por problemas, por estes períodos de dores e sofrimentos, para nos fazer ou nos trazer a oportunidade de refletirmos e corrigirmos a rota da nossa vida, nós iríamos piorando cada vez mais a nossa situação. Cretinos e idiotas não podem voluntariamente fazer o bem nem o mal. Eles não fazem o bem nem o mal voluntariamente, mas estão em estado de maturidade, certamente a passos cansados, estão rompendo as barreiras das dificuldades para, no amanhã, atingirem a luz da liberdade. Então, assim, espiritualmente falando, é a vida de uma criatura ou das criaturas que se encontram ligadas a instrumentos classificados nestas condições de cretinos e idiotas. Eles não podem voluntariamente fazerem o bem nem o mal, mas estão em estado de maturação, estão amadurecendo, estão aprendendo lentamente, certamente a passos cansados, estão rompendo as barreiras das dificuldades. O Senhor se encontra sempre presente na movimentação consciencial de todas as criaturas, ajudando-as nas suas necessidades. Compete a cada uma observar e agradecer essa ajuda de amor. Então Jesus está constantemente a nos auxiliar sempre. O Senhor da vida está a nos auxiliar, a auxiliar a todas as criaturas incessantemente. Por vezes, o corpo de uma criatura que se encontra nesta condição de idiotia prende um gênio da ciência para mostrar-lhe a necessidade de moralizar-se. Então, para o espírito, são lições profundas para que ele possa refletir durante todo aquele período de prisão naquele corpo que não lhe ofereça ou que não lhe oferece condições
para o uso da sua inteligência, a sua intelectualidade já bem desenvolvida, para que ele possa refletir acerca da moralidade. Então é por isso que Miramês, conforme foi questionado por Kardec aos espíritos superiores acerca dos gênios, se no corpo de um cretino ou de um idiota pode estar ligado um espírito que no passado foi classificado como um gênio. Então aqui Miramês volta a nos esclarecer um tanto mais. Por vezes o corpo de um idiota prende um gênio da ciência para mostrar-lhe a necessidade da moralização. Não é apenas desenvolvimento intelectual, mas precisamos, conforme nos orienta Emmanuel, é preciso desenvolver a outra asa, simbolicamente falando, a asa da moralidade. Não é apenas a asa da intelectualidade. E aí ele acrescenta que o estado de idiotismo ou cretinice prepara-lhe a consciência como que na estufa, de sorte a fazer-lhe compreender a necessidade de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Coisas que não passaram pela sua mente quando se encontrava na violência, dirigindo instrumentos da morte. Quantos espíritos hoje na face da terra estão agindo desta forma? Usando a sua inteligência, a sua intelectualidade altamente desenvolvida, usando a ciência que já foi desenvolvida e que ainda está em desenvolvimento, descobertas gigantescas sendo realizadas constantemente, e estes espíritos altamente intelectualizados, mas não moralizados, usando toda esta instrumentação, toda a tecnologia altamente desenvolvida, devido ao desenvolvimento da intelectualidade, o desenvolvimento da nossa ciência, com a intelectualidade que está tão desenvolvida, consequentemente, a ciência vai cada vez caminhando a passos mais largos, e o espírito não moralizado direciona todo este conhecimento, toda essa tecnologia que temos à nossa disposição, não para salvar vidas, mas para aniquilar vidas aqui no corpo físico. Então é por isso que Miramês aqui nos chama atenção acerca deste assunto. Coisas que não passaram pela sua mente, ou seja, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, quando eles estão dirigindo instrumentos de morte. O gênio se torna um flagelo para a humanidade. Quantos gênios, intelectualmente falando, estão hoje aqui na Terra nestas condições, sendo um flagelo para a humanidade. Mas eles não passarão impune perante a lei maior. Eles até poderão não serem punidos pela justiça humana, mas como nós sabemos, todos nós não ficaremos impunes em relação aos nossos equívocos perante a lei natural. E aí ele acrescenta na sequência: o gênio se torna um flagelo para a humanidade quando se deixa escapar dos retos caminhos ou não se interessa pela moralidade, nos moldes ensinados por Jesus, o Cristo de Nazaré. O mais acertado é o equilíbrio entre as duas forças, amor e ciência, duas asas necessárias para um voo proveitoso e divino. Então é preciso, aqui Miramês lembra, da mesma forma, lembrada e ensinada por Emmanuel, ensinada por Jesus, também por Jesus, que é preciso aprender a amar
uns aos outros como irmãos, é preciso desenvolver a asa da moralidade e a asa da intelectualidade, conforme aqui nos lembra Miramês, a asa do amor e a asa da ciência, para que tenhamos condições de alçarmos voos proveitosos e divinos. A doutrina dos Espíritos nos ensina o cultivo da moral evangélica como alimento da alma e estabilidade de todos os corpos que ela possui. A moral harmoniza a vida e a vida harmonizada deixa a luz desabrochar nas entranhas da consciência. Então é por isso que nós precisamos buscar constantemente o desenvolvimento desta outra asa, não buscar apenas a intelectualidade, mas conjuntamente ou concomitantemente buscarmos o desenvolvimento também da moralidade, intelectualidade e moralidade. Sem sombra de dúvida que um dia todos nós alcançaremos o desenvolvimento amplo destas duas asas e elas um dia se confundirão. E aí Miramês encerra dizendo: a moral harmoniza a vida e a vida harmonizada deixa a luz desabrochar nas entranhas da consciência. Sendo assim, para se livrar dos caminhos agressivos do mal, é necessário fazer o bem. É por isso que lembramos constantemente que é preciso fazer o bem para o nosso próprio bem. E aqui lembra Miramês que é preciso fazer o bem, é necessário fazer o bem. Se as dificuldades aumentarem os caminhos, preciso é que se esforce para melhorar, porque todo trabalhador é digno do seu salário. Deus nunca se esquece dos seus filhos, principalmente daqueles que se esforçam para crescer ante a sua luz. Deus jamais se esquece dos seus filhos. Jamais o Criador se esquece das suas criaturas. Cuida de todas igualmente, com o mesmo amor infinito. Reflitamos acerca disto, meus irmãos e irmãs, e nos esforcemos para que possamos desenvolver, conforme aqui nos lembra Miramês, e já falamos tantas vezes, desenvolver essas duas asas, a asa do amor e a asa da ciência, que amor e ciência possam andar de mãos dadas, de braços dados, e que no futuro próximo esses dois, amor e ciência, possam se confundir ou se fundirem. Até breve, meus irmãos e irmãs. Muito obrigado mais uma vez por sua presença, por sua participação. Abraço fraternal a todos e a todas, abraçando em especial a nossa irmã Tânia Luz, Maria de Fátima Ferreira, a nossa irmã Belize Maria, a nossa irmã Vilma Guimarães Rocha, abraço extensivo aos seus meninos e meninas do coração. Gratidão a todos e a todas. Até breve.